Bom, pessoal, boa tarde a todos. Estamos aqui de novo com os nossos webinários, né? E numa tarde de sexta-feira, e hoje a gente vai ter um webinário muito especial, né? Um webinário que é bem aplicado, bem importante para quem está preparando as suas aulas e vai poder usar um pouco dos materiais, né? Então, hoje a gente vai ter um webinário sobre os materiais do Acervo de Recursos Educacionais, que é o ARES, né? Que é o acervo de recursos do Ministério da Saúde, que foi criado pelas universidades que compõem a UNASUS, né? Então, a gente hoje, para conduzir esse webinário, a gente conta com a professora Aline Correia de Souza, do nosso Departamento de Enfermagem. Obrigada, Aline, por estar aqui conosco, coordenadora do projeto UNASUS, UFSPA, né? E que está aqui para nos mostrar toda a experiência do projeto. A Aline está no projeto desde o início, né, Aline? Desde agora a gente faz uma vez, né? 2009. Final de 2009. Então, desde 2009, ela vai contar para a gente, então, todas as questões, o que a gente tem hoje disponível para uso, né? O que já foi produzido pela UNASUS, com a colaboração junto com o Carlos Eduardo Vudisch, que já falou, né, sobre os vídeos para vocês, no webinário sobre os vídeos. Obrigada, Cadu, por estar aqui conosco mais uma vez, né? O Cadu era o nosso, trabalha na UNASUS como coordenador de produção, né? Então, vai mostrar um pouquinho também dos materiais para vocês. Só vou pedir mais uma vez, né, como nos outros dias, que vocês coloquem nome e e-mail para que seja contabilizada a presença lá nas questões, tá? Então, não esqueçam de mandar para a gente o nome e o e-mail, tá bom? Então, boa fala a vocês, depois a gente conversa um pouquinho de acordo com as questões. Certo, obrigada, Duda. Então, a gente agradece, né, o convite, né, para poder, essa oportunidade de estar mostrando alguns recursos, né, dar alguns exemplos de como que eles podem ser utilizados, né, nas aulas que a gente está começando a preparar. E eu vou começar, então, a apresentação e aí depois o Cadu vai dar umas dicas, né, de como buscar. Até a Fernanda, na segunda-feira, ela mostrou um pouco, né, do ARES, mas aí vai esmiuçar um pouco mais, né, das buscas, como é que a gente faz e como é que a gente baixa, né, o material que está lá disponível. Então, eu vou fechar aqui a câmera e vou compartilhar a apresentação. Tá ok, Aline, tá mostrando. Agora voltou, mas é isso mesmo, tá funcionando. Tá aparecendo? Sim, tá aparecendo a tua tela, agora é só isso aí, tá ok. Tá, certo. Então, vamos lá. Estão me ouvindo? Sim, não, deixa eu ver. Tá. Já não sabia mais se eu estava, que não fica aparecendo. Bom, então, aqui é, né, o título da apresentação é, então, sobre esses materiais, né, que tem disponível lá no ARES, que é o Acervo de Recursos Educacionais em Saúde, que é um acervo do Ministério da Saúde. Então, só para quem não tem muito conhecimento, né, sobre essa rede UNASUS, né, que é uma rede da Universidade Aberta do SUS, que é constituída por 36, né, instituições públicas de educação superior, e tem esse convênio, então, com o Ministério da Saúde, e também são credenciadas, né, pelo Ministério da Educação para a oferta da educação à distância. Então, o compartilhamento dos recursos educacionais que são produzidos na rede, né, ele é um pré-requisito para participar do projeto. E esses materiais, então, eles são produzidos em diversos formatos. Então, a gente tem lá vídeos, textos,
áudios que podem ser reutilizados, né, e também adaptados conforme a necessidade. Então, é bom frisar, né, que esses recursos, então, eles são gratuitos, né, estão lá disponíveis para o uso. Só tem que fazer a referência, né, como qualquer material que a gente utiliza. Aqui, só para exemplificar, né, as ações que a gente desenvolve com o projeto, então, basicamente, são cursos de pós-graduação, né, que nós tivemos 2 cursos de especialização, que é a especialização em saúde da família e especialização de preceptoria e medicina de família e comunidade, e agora a gente está produzindo um curso de especialização em medicina de família. E além dos cursos de especialização, então, tem esses cursos de extensão, onde a maioria, né, são cursos autoinstrucionais, que são aqueles cursos que não tem tutor, e as ofertas ocorrem, né, pelo portal lá da UnaSUS. Os nossos alunos, às vezes, eles até conhecem mais, né, do que a gente. Eles fazem muitos cursos da UnaSUS e utilizam eles para as horas complementares. Também a gente, nesse momento agora, né, que está com o calendário suspenso, também é uma oportunidade da gente estar divulgando, né, para os alunos esses cursos. Aqui, só para ter uma ideia, assim, da nossa equipe, né, aqui na UFSPA, que é uma equipe multiprofissional, né, que é composta, então, por pedagogos, psicólogos, médicos, tem enfermeiro, cirurgião dentista, tem quem faz a revisão, né, do português, temos um artista visual que faz alguns desenhos, a gente vai ver ali nos recursos, os designers, os desenvolvedores de jogos, que agora no momento a gente não tem nenhum, mas já tivemos, e temos também a jornalista, que é na parte da comunicação do projeto. Então, para iniciar, né, falando dos recursos, o primeiro que eu vou mostrar, então, em relação às cidades virtuais, que foram desenvolvidas, né, para o curso de especialização em saúde da família, onde a gente pensou, então, em promover essa imersão, né, do aluno em AD, para ele ter uma aprendizagem mais, né, semelhante às questões que ele vivencia na prática, né? Então, utilizando cidades virtuais, histórias, né, fictícias e casos complexos, a gente consegue desenvolver o conteúdo de uma forma mais aplicada, né? Então, inicialmente, a gente atendia os profissionais da região sul, e aí nós, então, criamos a cidade de Santa Fé, e, posteriormente, quando começamos a atender os alunos do Nordeste e do Norte, então, a gente criou mais 2 cidades para contemplar, né, as questões epidemiológicas daquele local. Então, a gente tem, depois vai ficar essa apresentação, fica lá no Tamo Junto, né? Então, vocês vão ter acesso aos links. Aqui, por exemplo, né, na cidade de Santa Fé, é a que a gente tem mais recursos, né, produzidos, porque foi a primeira, né, onde a gente se debruçou, teve mais tempo. Então, ali tem aqui vários cardzinhos que a gente vai saber sobre a história da cidade, como a cidade é organizada, né, nos bairros. Então, a gente clica aqui, tem as informações ao lado, né, sobre o bairro. Então, esse material ele pode ser utilizado nas aulas, né, para fazer, então, N situações, né, que a gente pode simular, né, porque aqui, assim, em vez de estar pensando, né, num caso, qual é todas as questões, né, de taxas, né, de mortalidade, desenvolvimento, então, já tem aqui um exemplo pronto para ser utilizado. Vou voltar aqui. E aqui só para exemplificar, então, Muiractã, então, era uma cidade lá do norte, então, mais com outras características, né? Então, a gente vai... E também as cidades, elas têm, né? Tem um jornal, tem um rádio, e então tem recursos que são utilizados a partir das histórias, né, e notícias que ocorrem na cidade.
Uma questão, claro, né, que vocês já devem ter percebido, né, que muitos recursos eles são voltados, né, para a área da saúde pública, né, da saúde da família, porque eram os cursos, né, eram voltados para essa área. Mas eu não trouxe somente os recursos da nossa universidade, né? Então eu busquei trazer materiais de outras, né, universidades que compõem a rede, para mostrar também, porque em outros locais foram desenvolvidos cursos diferentes, então existe dentro do ARES materiais de diferentes áreas. Então, aqui um exemplo, né, para reutilizar algum material que existe lá, tem várias, né, videoaulas. Então, uma forma, né, da gente estar utilizando é a gente criar, né, um material lá, um link dentro do Moodle, do nosso Moodle, para a gente quer abordar, né, aqui o exemplo, né, uma aula que vai falar sobre, apresenta, né, as políticas e programas de manejo da obesidade, destacando a atuação do profissional nutricionista na APS. Então, é um vídeo de 7 minutos e meio, né, que apresenta de uma forma rápida um conteúdo que seria, assim, né, para mudar daquela forma maçante, assim, de deixar um texto sobre políticas, né, então, é um recurso que pode ser utilizado para variar um pouco a nossa aula lá. Então, é importante também aqui estar frisado, né, de não esquecer de fazer a referência. Aqui tem o link, em todos os recursos eu botei o link embaixo, se a gente clica, vamos ver se vai carregar rapidinho. Aqui vai aparecer já dentro, né, vocês vão ver já dentro da página do ARES, né, da onde que eu resgatei. E aqui vai aparecer, então, toda a descrição, a ficha técnica do recurso, com os autores, que é quando vocês forem fazer depois a referência, né? Tem um resumo, aqui já pode copiar, né, o link, e tem a data, né, que foi submetido, palavras-chave. Então, assim, tem muito material, mas tem muito material, assim, que está lá há bastante tempo, porque vou clicando aqui para ver se ele abre. Abriu rápido. O material que vai para o ARES, ele não tem como a gente retirar ele de lá. Então, assim, o professor, quando for olhar, ele tem que fazer esse olhar, né, criterioso, assim, né, às vezes tá lá desde 2012, mas vai olhar o material e não mudou nada, não foi feito, não teve nenhuma alteração, então, posso utilizar esse material. Ou esse aqui mudou uma norma, mudou alguma questão, então não vai dar para ser utilizado. Então, o professor tem que fazer essa seleção, né? Aqui, por exemplo, só para dar um exemplo, né? Então, como vocês podem ver, né? Esse material era do Telesaúde, até que foi aqui do Rio Grande do Sul. E existem outros vídeos ali, ele era mais assim uma aula. Tem outras aulas lá também que vocês podem ver, né? Que vai ter muito mais tempo de aula, uns 20 minutos de aula. E a gente já teve em outros webinários, né, essa discussão de que a gente já avaliou, né? Que o aluno ele não consegue ficar muito tempo fixo ali na frente do computador vendo a aula. Então, tem como a gente buscar, né, vídeos menores. Então, aqui, por exemplo, esse exemplo tem 3 minutos e 13 segundos. É um vídeo que mostra com a instrução para coleta de escarro para baciloscopia de tuberculose. Então, esse aqui é lá de Minas Gerais, Universidade Federal de Minas Gerais.
Então existem, né, diversos assuntos, né, e diversas formas, né, de apresentação. Nesse daqui, eu vou mostrar só um pedacinho, que é utilizada mais, assim, de uma forma mais lúdica, né, o recurso do vídeo, que é sobre tratamento de malária. Esse aqui, ele não está dando para visualizar, ele está baixando aqui. Vamos ver se ele roda. Aline, quando tu mostra uma apresentação, não tá saindo som, tá? Da apresentação. É? Nenhuma delas. Então, daí tu pode mostrar curtinho, assim, porque o pessoal não tá vendo. Depois a gente pode botar o link para essas apresentações lá no Tamo Junto. Certo. Essa era uma dúvida minha, que eu disse se o som ia aparecer, mas a gente tinha testado. Não tá saindo som, não. Tá. Então, não, acho que depois a gente bota lá no Tamo Junto o arquivo daí, que daí no arquivo tem os links, né, porque daí só pelo vídeo a pessoa não vai conseguir visualizar. Aqui um outro exemplo, então, sobre como pegar um acesso vascular. Então, eles mostram em laboratório, né, tem um modelo lá que funciona, né, que tem o sangue, que sai o sangue, que consegue, então, fazer. E aí é interessante, assim, até a gente ver em algum material, assim, mas não é essa técnica, ou alguma coisa que não é assim, né, e em alguns casos até tem, né, em algumas histórias, que é uma forma, assim, de como não fazer, né, que é para a gente também fazer essa discussão com os alunos, para eles, em alguns casos, né, verem se seria alguma questão diferente. Aqui é sobre o uso do desfibrilador externo, também que já teve uma norma, né, que teria que ter em locais com grande circulação. Então, é um vídeo de 5 minutos e 17 segundos que mostra bem prático, assim, como utilizar. Então, além dos vídeos, existem recursos, então, que são, assim, imagens, né? Então, nesse caso aqui, ela é uma notícia fictícia, né, da Gazeta Santa Fé, que foi, então, o jornal, né, que foi criado lá na cidade de Santa Fé, e ele tem diversas matérias que estão lá postadas, né, então, esses com diversos temas, e essas imagens, a gente pode utilizar elas para introduzir, né, algum tema da nossa aula, para ilustrar, ou a gente também pode utilizar isso para disparar a discussão no fórum, né, do Moodle. Então, sobre, nesse caso aqui, né, sobre o lixo hospitalar, né, ameaça o meio ambiente. E aí a questão dos catadores, né, então, de como que a gente pode trabalhar essa questão na comunidade. Existem também muitos casos complexos, né, e que são apresentados de diversas formas. Então, tem histórias em quadrinhos, que contam, então, cenas, né, nos serviços de saúde, que ocorrem muitas vezes. Então, a gente pode utilizar também essas historinhas, né, para introduzir tema, para discutir no fórum, ou até mesmo a partir da história solicitar, então, para o aluno um plano de cuidados de acordo com essa situação que foi apresentada na história, né? Então, nessa aqui que eu coloquei, é uma entrevista, é a aula sobre entrevista da família, né? Então, como que se faz a abordagem de uma consulta com a família inteira, né? Então, a gente pode utilizar isso para discutir com os alunos, né, pelo fórum, daí no Moodle, ou até mesmo a gente coloca, né, o material
e um texto sobre entrevista da família, coloca a história e depois discute numa aula síncrona, né, sobre as atitudes que foram tomadas aqui durante a história. E aqui nós temos, então, outra forma de apresentação, né, dos casos complexos, que foram filmados alguns. Então, nós temos, todos têm um nome, assim, né, os nomes que a gente inventou. E aí, então, esses vídeos também a gente pode utilizar, porque daí, em vez de ficar, né, lendo um caso, né, ele apresenta no formato de vídeo, né? Então, a mesma questão, né? E a gente pode utilizar eles, porque eles falam de muitos assuntos, então ele pode ser utilizado várias vezes, em diferentes contextos, tem como fazer a utilização. Eu quero só ver aqui, deixa eu ver o que acontece se eu clicar aqui. Eu vou... que eu tenho aqui, tá? Se eu clicar aqui... Então, só para vocês verem como é que era toda a produção, né, que foi realizada, mostrando, né, a questão do ambiente, né? Então, aqui, no caso, era uma visita domiciliar e a pessoa, então, foi, né, vai apresentando o caso a partir do vídeo, né? Então, a gente também tem esse formato. Bom, aqui nós temos o outro formato de apresentação dos casos, que é em formato de áudio, então, que também é um recurso interessante, porque até nós agora, né, temos assistido vários cursos e às vezes a gente está fazendo o curso e fazendo outras coisas em casa, né, e aí então a gente pode, dessa forma, o aluno pode colocar, né, o fone e escutar, né, a história ou algum conteúdo, né? Aqui nesse caso o áudio é sobre também um caso, mas tem alguns áudios que é a utilização a descrição de alguns conteúdos. Que eu vou... além daí, então, também temos muitas imagens, assim, que é tipo um formato de folder, assim, né? Que também pode ser utilizado para apresentar algum aspecto pontual do conteúdo, né, da aula. Então, para ficar um formato mais visual. Então, ali tinha aquela sobre a pega, né, na mamada, que tem alguns tópicos sobre a sífilis na gestação. Isso são só, assim, alguns exemplos, existem inúmeros, né. Então, aqui um sobre como utilizar o corticosteroide nasal. E aqui estão, então, na verdade, eram os áudios que contêm conteúdo, né? Não são áudios sobre os casos, que então também num formato, alguns são um formato mais formal, assim, né? A pessoa descrevendo e falando sobre o conteúdo, e em outros tem mais, assim, né? Esse lado mais lúdico, né? Então, nesse caso aqui, nesse exemplo que eu coloquei, que depois vocês podem acessar, é uma entrevista fictícia, né, da Rádio Santa Fé, que é da cidade aquela, então, que eles entrevistam o locutor, entrevistam o enfermeiro, né, porque na noite anterior teve uma reunião, né, do Conselho de Saúde, e aí deu uma polêmica lá sobre o que era dado, o que era informação, uma coisa assim bem improvável de acontecer, mas só para discutir o assunto. E aí, nessa entrevista, o enfermeiro explica, então, qual a diferença, né? Então, é uma maneira da gente explicar algum conteúdo em si. Então, esses, assim, são alguns poucos exemplos, na verdade, assim. Então, vários cuidados, né? A gente tem que ver a questão
da atualização, né, do material, porque, como eu disse, tem material que está lá há bastante tempo, tem sobre o assunto, claro, né, que a gente está procurando, e utilizar, né, a referência, não esquecer de utilizar a referência, e a questão... Tinha mais uma coisa que eu tinha para falar. Agora me fugiu, mas depois volta daí quando a gente tiver nas perguntas, a gente pode conversar mais. Agora o Cadu, aqui é sobre saúde do homem. O Cadu vai apresentar então a parte daí do como fazer, né, dar uma relembrada. Bom, boa tarde, pessoal. Deixa eu me apresentar antes, né? Eu sou o Carlos Eduardo, coordenador da UNASUS, coordenador de produção da UNASUS. Queria agradecer à professora Aline, as professoras da faculdade que me disponibilizaram esse tempo aqui para conversar com vocês. E eu vou seguir aqui conversando um pouquinho com vocês sobre o ARES, tá? O ARES, eu acho que ele já foi apresentado para vocês, né? Tanto pela Aline quanto pela Fernanda Monteiro. Eu também cheguei a falar na outra aula um pouquinho sobre ele, tá? O nosso acervo de recursos educacionais em saúde, que vai disponibilizar para nós diversos conteúdos educacionais na área da saúde, né? Então, ele é um repositório de acesso aberto, desenvolvido para o ensino e aprendizagem de trabalhadores em saúde. Então, aqui o nosso foco principal são os trabalhadores da saúde, tá? E aqui nesse repositório a gente vai encontrar diversos tipos de conteúdo, diversas formas de conteúdo, né? Que a Aline já explicou um pouquinho para vocês, vídeos, textos, imagens, folders, diversos conteúdos, podcasts, tem uma diversidade bem grande de conteúdo relacionado à área da saúde, que eles podem ser reutilizados, utilizados abertamente nas aulas de vocês, tá? O link de acesso, então, é o ares.nasus.gov.br/acervo. E aquela fotinho ali é a carinha dele, tá? Ele passou por uma atualização recente, então essa é a nova carinha do Ares. Mudaram algumas coisinhas, eu vou explicar. Se alguém já conhecia a versão antiga, eu vou explicar um pouquinho o que mudou, o que não mudou, tá? Aline, pode passar o próximo para mim? A Aline ficou com a reprodução dos slides, então eu vou pedir para tu, quando for para passar, eu te aviso, tá? Tá certo. Então, gente, a primeira coisa que a gente precisa fazer para poder acessar o repositório, né, fazer o cadastro no Ares, tá? O cadastro é um cadastro bem simples, tá? Eles pedem algumas informações bem básicas ali de CPF, vão ter 3 opções ali logo no início, que se tu é brasileiro, se tu não é brasileiro, mas possui CPF, ou se tu não é brasileiro e não possui CPF. Então, a gente tem 3 formas de poder acessar, tá? Depois, faz o cadastro com aquelas informações básicas, né? CPF, nome, e-mails, a senha que tu vai escolher e a tua área de atuação. Depois, na próxima tela, ele te perguntaria também a tua área de atuação. Tá? Pode passar, Aline, por favor. Aqui eu vou falar um pouquinho para você sobre a busca, tá? A busca de materiais. Então, o Ares, ele tem uma busca avançada. Lá na capa do site, eu esqueci de mostrar para vocês, mas ele tem um botãozinho ali. A parte principal do site lá é a busca, tá? Quando a gente entrar, vai ter aquela barra de busca bem grande na nossa frente para a gente poder procurar o recurso que a gente está precisando para as nossas aulas, tá? Embaixo da barra de recurso, onde a gente vai digitar a nossa busca, tem um botãozinho ali que é a busca avançada. Quando a gente clica na busca avançada, ele nos dá aí uma infinidade de opções para a gente procurar o recurso especificamente o que a gente está buscando. E nesses filtros ali, a gente tem filtros por acervo, por áreas temáticas, por autores, por colaboradores, por instituições, nível educacional,
o objetivo, as palavras-chave, então ou diretamente o título do recurso. Tá? A gente tem diversas formas de buscar. Pode passar para mim? Então, em relação ao acervo, tá? Ao tipo de acervo, a gente tem algumas coisas específicas aqui que podem ser bem úteis para nós. Aqui. A gente tem os tipos de trabalho de conclusão de curso, os textos, os vídeos, os materiais multimídias, né? Imagens, áudios, as mídias de Moodle, que são os backups de Moodle e os SCORMs, e tem uma ferramenta ali que é meio específica da rede UnaSUS, né, que é o pacote padrão UnaSUS, ali, o multimídia PPU, que está escrito ali, além de áudios e documentos institucionais. Tá? Ao clicar em algum desses tipos de recursos, ali ele já diz o número de conteúdo que tem em todo o repositório, e ao clicar em cada tipo de acervo ali, ele vai nos abrir todos os acervos em ordem de postagem, tá? O mais recente para o mais antigo. Pode passar ali. Então, assim, a gente recomenda, né, que vocês procurem bastante também materiais da UFSPA, né, que são os materiais que nós produzimos aqui através da UnaSUS. Tem bastante coisa lá, tem bastante conteúdo interessante lá. Atualmente nós temos 1.567 objetos de aprendizagem dentro do ARES até o fechamento da aula. Tá? A gente está sempre atualizando o ARES e sempre esse número tende a subir. Então ali, se a gente colocar no filtro a instituição e clicar na setinha para baixo lá, ele vai nos dar todas as instituições que fazem parte da rede ou que já tiveram algum arquivo, algum tipo de recurso submetido ao ARES. Então, essa busca por instituição, eu acho que é uma busca bem bacana de vocês realizarem. Pode passar ali. Bom, depois que a gente escolheu, né, o recurso, a gente fez a busca, fez a pesquisa do recurso, a gente clica sobre ele e daí a gente vai decidir se a gente vai usar. A gente tem duas maneiras de confirmar se esse recurso é realmente aquilo que a gente quer. Tá? Ou fazendo download ou visualizando no próprio ARES, na própria plataforma. Quando a gente clica num objeto, ele abre essa tela ali, já mostrou um pouquinho para vocês, e tem aquelas duas opções ali embaixo do nome do recurso ali, fazer download ou visualizar. Então, os arquivos eles podem ser visualizados, os vídeos, os áudios, diretamente na plataforma ARES, ou a gente pode fazer o download do recurso para dentro do nosso computador e fazer a utilização na nossa aula. Abaixo do nome do arquivo ali, como a Aline disse, né, tem toda a ficha catalográfica do objeto, né, e a gente tem a opção ali de mostrar a ficha completa ou a ficha resumida. Pode passar para mim. A Aline já tinha dado uma orientada para vocês, mas é sempre bom ressaltar, né? Cuidado com o reuso de material, né? Esse material, ele precisa ser referenciado. A gente precisa conferir se realmente é o material que a gente quer. Se esse material, dentro dele, possui outros links que levam a outros sites, verificar se esses links estão funcionando, se o recurso está totalmente ainda viável para ser usado, e testar a compatibilidade desses recursos com os recursos atuais, né? Testar se a gente vai disponibilizar no Moodle, testar se ele ainda funciona no Moodle, ou se precisa de algum suporte ou alguma consideração a mais, tá? Pode passar. Então, falando um pouquinho sobre os pacotes SCORM, assim, eu queria lá no ARES a gente tem diversos pacotes do tipo SCORM, que são recursos do Moodle, tá? São pacotes, são módulos inteiros dentro do Moodle. E eu queria mostrar para vocês como é que a gente reutiliza na nossa aula, tá? Então, lá dentro do Moodle da faculdade, da UFSPA, a gente clica em adicionar recurso, e dentro dos recursos, uma das opções vai ser o pacote SCORM.
Outra coisa que a Aline já tinha dito, que eu acho importante falar também, é que sempre que a gente for utilizar o recurso, a gente referencie, né, faça a devida referência do recurso. Então, quando a gente for adicionar, por exemplo, uma imagem, a gente referencia a imagem, e apesar dos recursos serem como é que se diz, de livre reprodução, é sempre bom a gente referenciar, tá? Para o aluno saber onde a gente retirou o recurso. Pode passar ali. Então, quando a gente for utilizar, não sei se a imagem está dando para perceber, porque ela está bem clara aí, mas eu queria falar especificamente do SCORM, né? Voltando a falar especificamente do SCORM, quando a gente reutiliza esses recursos dentro da plataforma do Moodle, tá ali a minha atençãozinha ali para fazer referência, e ele vai aparecer dentro do Moodle conforme está nessa janelinha aí. Aí a gente tem a descrição do objeto e embaixo, um botãozinho para baixo ali para tu fazer o upload do arquivo. Aí é só arrastar o arquivo do pacote SCORM que a gente baixou para dentro do Moodle e depois, na próxima tela, eu vou dar umas dicas. Isso, obrigado, Aline. Essa dica aqui é bem importante, tá, gente? Dentro dos recursos do SCORM, a gente tem uma opção ali de aparência. E dentro da aparência é sempre legal a gente selecionar para que ele abra a aula numa nova janela. Tá? Então, essa é uma dica assim, que é o que a gente utiliza nas nossas aulas, e é uma dica que o objeto fica mais, como é que se diz? Ele fica mais, o aluno ele interage mais com o objeto, tá? Ele abre uma janela na frente de todas as outras janelas, então o aluno fica bem imerso dentro do nosso conteúdo. Essa é uma dica que a gente utiliza sempre nos nossos recursos ali na SUS. Eu acho que é isso, gente. Aline, pode passar? Eu acho que é isso. Obrigado por todos aqui pela atenção, por compartilhar aqui esse momento com a gente. E eu acho que a gente fica aberto às questões, né? Duda e Aline. Vou finalizar aqui. Isso. Bom, então, enquanto a Aline fecha aí a apresentação, queria já agradecer a apresentação de vocês, né? Eu acho que a gente ainda tem um monte de material interessante, né? E a ideia hoje era só dar um overview e mostrar como que vocês procuram, né? Como que vocês podem achar mais material no acervo, no Ares, né? A Fernanda tinha mostrado muito rapidamente aquele dia, né? E obrigada por vocês mostrarem tanta coisa interessante que a gente... eu já conhecia, mas eu acho que muita gente vai poder usar nas suas aulas, né? Eu acho que vai ser um recurso bem importante. A gente teve, já queria esclarecer, alguns problemas na transmissão com a qualidade do som, porque quando a gente compartilha a tela, a gente tem uma sobrecarga da rede, né, com o compartilhamento da tela, e no caso deles, como eles queriam mostrar os recursos, mostrar como estava fazendo, então a gente tinha que usar o compartilhamento de tela, tá? Então, por isso que teve um pouco mais de interferência, principalmente na fala do Cadu, tá? Mas a gente tá num momento que a sobrecarga na rede está existindo, né? Então, volta e meia a gente participa de alguma web, alguma coisa que está com problema na transmissão, porque realmente não se esperava, né, a quantidade de transmissões hoje que são feitas, tá? Então, eu vou começar, Cadu e Aline, lendo as perguntas que a gente tem aqui. A gente tem, por enquanto, poucas perguntas. Pessoal, lá pelo link de questões, vocês podem enviar as perguntas e não esqueçam de enviar o nome e o e-mail também, tá? Bom, aqui a gente tem a professora Cláudia Schneider tá agradecendo, tá falando parabéns, Aline, muita didática e dando os exemplos que estávamos ansiando. Então, a professora Cláudia tá agradecendo. Professora Clarice de Antony diz o seguinte: boa tarde, gostaria de uma orientação sobre aulas do Moodle. Vocês acham que é melhor organizar por aula, por dia ou por módulos de temas? Saudades da Aline. A Clarissa escreveu.
Ela está perguntando se fica melhor organizar por aula ou por módulo de temas, né? Eu não sei, Aline, se tu quer falar, mas eu posso trabalhar essa pergunta, que é o seguinte: vai depender muito, né? Vai depender muito da disciplina, porque dependendo da disciplina, se a disciplina tem uma organização onde eu tenho os assuntos bem claramente organizados e assim, vamos dizer, eu não tenho assuntos que tenham uma das coisas que a gente falou na aula de avaliação, a gente não precisa ter uma avaliação por semana, por exemplo, ou uma avaliação por aula. Então, eu posso ter um tópico, agrupar 2, 3 aulas e prever uma atividade avaliativa no final, né? Agora, se eu tenho grandes tópicos que tenham muitas aulas que os compõem, então fica difícil a gente pensar nisso, pegar e montar um módulo dentro do Moodle que seja o tópico, e esse tópico ser muito grande, porque daí eu vou ter que colocar muitos recursos, muitas atividades ali dentro. Então, isso prejudica até o aluno se achar no conteúdo, porque daí ele vai ficar, sei lá, 6 semanas dentro de um tópico, e daí ele vai se confundir se ele já fez uma atividade ou se não fez. Então, vai depender muito da organização mesmo da disciplina. Isso aí. Bom, depois a professora Maria Ismene agradece e fala muito obrigado pelos esclarecimentos, tá? A professora Adriana Paz, parabéns Aline e Carlos Eduardo pela apresentação do Ares da UnaSUS, que é um vasto acervo. Professora Cleide, parabéns pela apresentação, muito obrigada. Professora Mônica Fernandes, ótima exposição, parabéns, obrigada aos colegas. A professora Clarice disse que concorda com o que eu falei, diz obrigado, Duda. Isso aí, Clarice, eu acho que a gente tem que sempre, né, em EAD, muitas vezes a resposta depende, né? Então, muitas vezes vai depender muito da estrutura da disciplina, do que eu estou me propondo, né? Uma das coisas que a gente tem conversado muito é a questão assim, alguns professores perguntaram, mas se é EAD, eu não posso ter atividade síncrona? Pode ter atividade síncrona. O EAD, ele é um mix de atividade síncrona e assíncrona, e eu vou mesclar de acordo com as características da minha disciplina, né? O que a gente falou em diversos webinários aqui é para não ser só atividade síncrona, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar muito sobre a organização, e por isso que o planejamento é uma etapa muito importante. Bom, a gente não tem mais... Eu queria dizer assim, né, que normalmente eu já sempre utilizo o Moodle já mesmo no presencial, né? Mas era sempre aquela questão, né, de mais para disponibilizar o plano de ensino, alguma atividade. Mas já teve momentos que, então, eu consegui baixar esse score, né, de algumas aulas, mas não chegava a ser um módulo inteiro, né, eram aulas pequenas, porque eu acho que para o aluno fica melhor mesmo a visualização de cada tópico ser um dia, né, um dia um encontro, né, de aula, porque fica mais... Né, ali o que tem de atividade, recurso, né, para a organização é melhor. E até para ele não a questão, né, de não ter internet, os recursos todos, né, quando fica uma coisa muito elaborada para eles é mais difícil. Eu também uso como apoio presencial, e eu organizo geralmente em semanas também, para eles poderem se achar melhor, né, mas como a gente agora vai ter todas as disciplinas ocorrendo à distância, né? E é uma das coisas que eu particularmente me preocupo muito com a sobrecarga de professores e de alunos. Se a gente fizer uma avaliação por semana e tiver que corrigir de todas as turmas que a gente dá aula, vai ficar bem pesado, né? Então, eu acho que a gente pode trabalhar trabalhando os tópicos e tendo uma avaliação do tópico, né? E daí, talvez o aluno e o professor tenham uma sobrecarga menor, né? Bom, professora Ana Luísa Freitas fala o seguinte: parabéns a todos vocês, que plataforma rica e bem construída. Obrigado por compartilharem. Por curiosidade, há materiais em inglês? Eu não sei se tem, só se for... A gente não tem material em inglês, mas a gente tem os vídeos todos legendados em inglês. Sim, em inglês, tem. Os vídeos, a gente tem, né, os vídeos que foram feitos nos casos clínicos, a gente tem 8 vídeos,
e esses vídeos que estão no YouTube do UnaSUS, esses vídeos todos estão legendados em inglês, porque a gente mostrou em congressos e trabalhou, e teve gente que se interessou, e a gente legendou em inglês para que pudesse ser usado por outros países. Então, esses vídeos, que são casos clínicos, que eu recomendo fortemente que vocês olhem, porque dá para trabalhar várias disciplinas, dá para trabalhar várias coisas, até abordagem, né, abordagem do paciente, abordagem familiar com esses vídeos, e eles estão legendados, tá? Professora Ana Luísa, eu acho que dá para trabalhar nas aulas de inglês, alguma coisa sobre a abordagem em saúde com esses vídeos, tá? Bom, Ana Cristina Viana, muito obrigada, Aline e Carlos Eduardo, exposição esclarecedora. Eu gosto muito dos materiais da UnaSUS e super indico. Professora Eliane Rabin, muito legal a apresentação, eu acesso o Ares e é muito útil. Bom, eu não tenho mais perguntas aqui enviadas. Aline, Cadu, vocês querem falar mais alguma coisa? Que daí no finalzinho a gente vai falar sobre a questão dos webinários da semana que vem, mas eu queria a programação da semana que vem. Aline e Cadu, vocês querem falar uma última coisa? O que eu tenho para dizer é que realmente assim o Ares é um recurso bem interessante. A gente tem outros repositórios abertos também, mas o Ares eu acho que é um repositório que vale a pena a gente dar uma olhada. Todo o conteúdo produzido por nós aqui da UFSPA, UnaSUS UFSPA tá lá. E tem bastante coisa interessante lá, não só nossa, também de outras faculdades. Tem muito recurso bem interessante que pode ser bem reaproveitado assim por vocês. É uma oportunidade, assim, né, de utilizar material que já está pronto, né, que a gente não precisa investir em estar fazendo e bolando coisas mirabolantes, né, já tem ali o recurso para utilizar, porém, assim, é demorada a questão, tem que ter paciência, porque é, assim, achar, né, uma agulha no palheiro, porque tem muito, muito material. Vocês podem ver ali, a maioria são os TCC dos alunos, né, porque a gente tem que postar lá, então, esse material é mais difícil de ser utilizado, mas a gente então tem que ir selecionando, então pega uma tarde aí e vai buscando, usando os filtros, né, facilita bastante. Na busca avançada ali a gente consegue selecionar, retirar os TCCs da busca, e eu acho que daí facilita bastante a gente achar o que a gente quer. Exatamente. Entraram mais duas perguntas, uma da professora Ana Luísa. Obrigada por informar sobre os vídeos e onde se encontram. Eles estão no YouTube do UnaSUS, professora Ana Luísa. Dá para entrar no YouTube e fazer uma busca pelo UnaSUS UFSPA, no YouTube da UnaSUS UFSPA, e daí lá estão todos os vídeos dos casos clínicos e também alguns vídeos de divulgação, né, Cadu, das coisas que a gente fez na UnaSUS, né, os jogos. Sim. E as coisas estão lá, né. Tá tudo lá, no canal da UnaSUS UFSPA no YouTube. Tá tudo lá. A professora Vanessa Mateve, ela pergunta se os objetos que serão desenvolvidos no futuro pelos professores da UFSPA poderão ser disponibilizados no Ares. Professora Vanessa, a gente está colocando no ar o repositório da UFSPA. A gente está fazendo um repositório, eu tive uma reunião essa semana com o NTI, com a biblioteca. Eu acho que na próxima semana ele vai estar disponível e a gente recomenda que os objetos todos que sejam desenvolvidos sejam colocados no repositório da UFSPA, no nosso repositório, porque daí nos outros repositórios depois eles podem direcionar, eles podem fazer o link para o nosso material. Então a gente recomenda que fique no nosso repositório, tá? O Ramon, que é o bolsista do núcleo de EAD, né, do NEAD, lembra que atualmente a versão do Moodle que a gente tem é 3.8 e com atualizações do Moodle a gente está sujeito a mudanças de compatibilidade, mas que os exemplos apresentados já foram testados todos pelo nosso Moodle e estão funcionando. Então, ele está dizendo que a nossa versão é compatível com os materiais da UnaSUS. A professora Cláudia Bica fala, valeu demais hoje, obrigado por toda a equipe que organiza esse rico material. Professora Melina, muito obrigada, Aline, Carlos Eduardo e Duda. Professora Ana Cristina, Alessandra Damer, agradeço imensamente por sua disponibilidade em todos os webinários, parabéns pela organização e moderação, obrigada, professora Ana Cristina. Professora Liana, obrigada e boa noite, ela escreveu.
e a professora Clarissa de Antony, boas dicas, ótima exposição, parabéns. Então, acho que hoje a gente termina a fala dos nossos convidados mais cedo, né? Eu acho que foi muito rica, mas eu acho que como hoje era muito prático de mostrar material, né? Não tinha tanta dúvida, porque era muito, né? Mostrando o que dá para fazer. E daí eu não sei, Márcia, tu quer falar um pouquinho agora sobre a programação dos webinários da semana que vem? Acho que a gente pode só avisar que vai ir o comunicado, né, na segunda de manhã, com o detalhamento, mas a gente já está anunciando desde o início dessa semana, né, que a semana que vem a gente mantém. Fizemos, então, uma alteração na programação ontem, pela necessidade toda que a gente observou de podermos discutir e mostrar melhor, né, porque EAD, né, na UFSPA isso, ou talvez, por que não EAD, né, mas a questão mas como não fica na entonação da escrita, então vai ficar por que EAD na UFSPA, e aí a gente vai falar sobre isso na segunda-feira, né, educação à distância, ensino remoto, para o pessoal entender um pouquinho, né, conhecer as referências que a UFSPA já tem e já usa há muito tempo, não só com a UNASUS, mas todo o trabalho que é desenvolvido pelo NEAD, que agora tem todo um trabalho que é conjunto realizado por essas equipes, né, de trabalho, tem uma união aí muito grande de grupos que estão trabalhando nisso, então são as pessoas que a gente tem com EAD, dentro da universidade, com essa experiência já de bastante tempo. A Aline contou lá no início, né, a Aline, por exemplo, está desde 2009, né, Aline, conosco, discutindo, pensando, então a gente tem uma trajetória aí de educação à distância, que a gente vai compartilhar um pouquinho mais e explicar por que nós estamos tão declaradamente fazendo e tranquilamente fazendo a opção de ser EAD nesse período agora que a gente está vivenciando, tá? Na quarta-feira, o tema vai ser planejamento, para a gente poder tirar as dúvidas que tenham, e aí a gente vai orientar também uma forma de vocês poderem mandar antecipadamente, através do hot site, né, do Tamo Junto. E na sexta-feira que vem, sobre Moodle, que também foi bastante solicitado, que tivesse, que nem esse webinário de hoje, foi solicitado que a gente mostrasse mais um pouco, né, dos recursos, o que o Ares tem, então por isso a Aline e o Cadu estão conosco hoje. E na semana que vem, na sexta-feira, sobre Moodle, que também foi bastante solicitado, né, que a gente pudesse estar mostrando os recursos, teve uma atualização no Moodle, então até a gente se achar na nova atualização, como é que fica. Então, a semana que vem essa programação. E como eu já anunciei no início dessa semana, né, para a semana seguinte, então, daqui a 15 dias, né, na outra quinzena, a gente começa um novo ciclo, né, que a gente está fechando programações com convidados externos, e aí a gente vai estar durante a semana que vem divulgando para vocês. Como vocês podem ver, a gente tem procurado atender às necessidades que estão sendo apontadas, né, os temas que são de interesse, para nós podermos ter esse espaço e esse momento de aprendermos mais juntos, né? Estamos juntos mesmo, para aprender, para fazer, né? E para vencermos essa etapa que tem sido tão desafiadora para todos nós. Muito obrigada, né? Para a Aline, para o Cadu, para a professora Alessandra, para a Duda, né? Sempre, porque é um trabalho de muitos anos que a gente tem de parceria, e é muito bom, assim, a gente poder estar aqui compartilhando tudo isso. Márcia, só para terminar, eu vou responder rapidinho ali, entraram algumas dúvidas ainda. A professora Mara Rubia pergunta se pode achar os vídeos de casos clínicos legendados em inglês pela busca avançada. Eles estão no Ares, mas eu recomendo, se eu não me engano, no Ares está o vídeo original, sem a legendado em inglês. Então, eu recomendo que entre no YouTube, canal da UNASUS UFSPA, que vai ser mais fácil de achar, tá?
professora Ana Lúcia, Alessandra Damer, parabéns pela condução dos webinários. Obrigada, professora Ana Lúcia, e pela sua equipe. Estamos usando o Drive da UFSPA no Gmail. Isso aí, todo mundo usando o G-Drive agora. Lembrando que é sem limite, tá? O armazenamento no G-Drive. Eu aproveito para esclarecer uma coisa que eu estou recebendo muitas dúvidas por e-mail e por WhatsApp. O nosso contrato, o G Suite, que é o que prevê ferramentas, né, dentro do nosso contrato com a Google, não prevê o Google Fotos. Então, tem muita gente perguntando, minhas fotos, eu quero importar para a conta da UFSPA. O Google Fotos não tem, o que dá para fazer é colocar as fotos em arquivos dentro de pasta no G-Drive, mas a ferramenta Google Fotos não é incluída no nosso contrato, tá? Professora Mara Rubem, tu diz mais um excelente webinário. Professora Fabiana Raimundo fala, colegas, muito obrigada por mais esse momento, os webinários têm sido muito importantes para ampliar nossos horizontes. Parabéns mais uma vez. Professora Maria Ismênia, se possível, enviar via e-mail o cronograma completo dos próprios webinários, irá na segunda-feira, professora, porque, conforme a Márcia já explicou, né, a gente mudou a programação para atender que a gente sentiu essa necessidade de esclarecer por que EAD, né. No webinário de quarta e sexta, só para lembrar que vocês vão poder encaminhar perguntas, a gente vai botar lá no Tamo Junto um formulário para as pessoas poderem enviar já as perguntas, as dúvidas sobre o planejamento pedagógico, que vai ser o webinário de quarta, e sobre o Moodle, que é o webinário de sexta. Então, as dúvidas já vão poder ser enviadas antes para serem esclarecidas nos webinários, tá? Professora Maria Ismênia, obrigada pela moderação dos webinários. Alessandra, amplo agradecimento a todos os envolvidos e parabéns pelo trabalho de vocês. Professora Ana Luísa, parabéns, Márcia e Duda, pelas excelentes oportunidades de formação. Professora Raquel Dibi, obrigado mesmo, aulas importantes e moderação maravilhosa. Obrigado, Raquel. Rita, posso usar o material que está em um curso que está no Ares? No caso, é um curso na plataforma Moodle. Posso extrair parte do material de lá via link? Professora Rita, se está no Ares, ele já tem o direito autoral liberado, direito de uso, né, conforme o Cadu falou. Então, ele pode ser utilizado sempre conforme o Cadu e a Aline chamaram a atenção, citando, né, o curso original e a fonte, né. Quer acrescentar alguma coisa, Cadu? Não, eu acho que é isso mesmo, Duda. Tudo que está lá pode ser reaproveitado, tá? E é importante que a gente sempre cite de onde a gente retirou o conteúdo, tá? Então, faz a referência direitinho e usa à vontade. Isso aí. Professora Maria Lúcia pergunta qual é o binário de segunda. Professora Maria Lúcia, segunda é por que EAD? Nós vamos falar por que trabalhar, usar esse termo, educação à distância, e por que trabalhar com a concepção teórica de educação à distância na UFSPA. Conforme disse a Márcia, a gente está muito seguro e temos todas as explicações para isso, né? E a gente, então, vai conversar sobre isso na segunda-feira. Vou estar aqui eu, a Márcia e o professor Alexandre Almeida, que é o coordenador do NEAD, para conversar com vocês sobre isso. É muito importante a participação de todos, porque é ainda um tema que está gerando muita dúvida e que a gente já esclareceu em alguns pontos, mas que a gente achou importante conversar por 1h30 para deixar isso bem claro e bem explícito para todos os professores da UFSPA, tá? Professor Jorge Rohan, excelente, muito obrigada. Professora, então, Rita Schumacher, ótimo, obrigado, tá? Então, gente, hoje vamos mais cedo descansar, né? Foi uma semana puxada. Então, Cadu, Aline, muito obrigado por estarem aqui. Nós agradecemos, tá? Foi uma honra para todos. E segunda-feira, às 5h, né, a gente se vê, tá bom? Mesma bate-hora, mesmo bate-local. E nos encontramos, então, na segunda, tá bom? Um abração para todo mundo. Bom final de semana. Tchau, pessoal.